nós nos encontramos hoje nada mais, nada menos do que em... Olá, meus amores, eu sou a Michele Ferreira para o quadro Morando na Itália. Nós estamos aqui, gente, neste lugar. Nos encontramos em Pompeia, que em italiano se diz Pompei. E hoje nós iremos conhecer a história desta linda cidade que foi destruída pelo Vesúvio. E nós iremos contar para vocês essa história emocionante de Pompeia. E aqui é uma loja onde se compra as coisas de Pompeia e nós encontramos um Renato Russo italiano. Bom dia! Bom dia a todos no Brasil! Olha como ele é simpático. Pullicinella, Napoli! Bravo! Um Renato Russo italiano napolitano. Noi famoso però, noi famoso. Sim que sei famoso. Solo a Pompeia. Baixo Grazie, Renato. E quando nós compramos o ingresso, a gente pega aqui com eles na bilheteria o mapa e as indicações aqui de Pompeia. Nós estamos passando para entrarmos na cidade. E começamos a descer as escadas, porque logo aqui na frente nós iremos nos encontrar da Roma Antiga. Eu estou falando para vocês de uma cidade que existia há mais de 2000 anos atrás. E logo já começamos a ver os afrescos que temos aqui. Olha, gente. São cenas muito fortes, mas são relatos de como eles viviam há 2000 anos atrás. Pompeia era uma cidade turística e os seus turistas, ao chegarem, antes de entrarem na cidade, eles se maravilhavam nesse balneário aqui, nas portas da cidade. Aqui dentro, neste lugar onde nós estamos passando, eles tinham uma espécie de spa. Exatamente, os turistas ao chegar em Pompeia, eles primeiro passavam por aqui para se tranquilizar, relaxar e logo em seguida entravam na cidade, onde nós iremos conhecer exatamente agora. E agora nós vamos literalmente das ruas de Pompeia. Nós temos as portas da entrada da cidade. Tem a menor e a grande, é claro. E à noite essas portas eram fechadas para a segurança da cidade. E aqui começa a nossa história. Pompeia era uma das cidades da Roma Antiga, muito conhecida por ser uma cidade que produzia vinho e também era conhecido como uma cidade muito moderna para a sua época. Mas, de fato, o que aconteceu com a cidade de Pompeia e por que é o centro arqueológico maior do mundo? Iremos conhecer agora essa história. E foi exatamente isso. O Vesúvio, ele foi o destruidor, foi o causador desta tragédia aqui em Pompeia. No dia 24 de agosto de 79 depois de Cristo, aconteceu a grande tragédia de Pompeia. Mas o que nos chama a atenção, o interessante, é que há 17 anos atrás, antes de acontecer a grande tragédia, já tinha tido um terremoto de proporções imensas, a qual a cidade passava ainda por sua reforma, por motivo da destruição deste grande terremoto. E vendo esta multidão aqui, me faz lembrar exatamente aquele 24 de agosto de 79 após Cristo. Era um dia de festa e eles estavam celebrando ao imperador Augusto de Roma. E também eles estavam comemorando a colheita bem feita das suas vinhas. A cidade estava repleta de turistas, mas o Vesúvio naquele dia estava dando seus sinais, estava emanando fumaças com pequenos tremores de terra, mas eles festejavam aquilo, porque pensava que era um bom sinal do deus Vulcanália, o qual eles serviam e adoravam. E então eles ignoravam os sinais que o vulcão estava para trazer a grande tragédia desta cidade. Vou mostrar alguns detalhes para vocês aqui e já já volto com a história da cidade, da destruição de Pompeia. Right there on top of the
vocês vão estar sempre vendo. Praticamente em todas as casas dos pompeianos, eles tinham no centro da casa uma fonte de água que simbolizava a pureza para eles. E tudo aqui que vocês estão vendo eram as ruas do comércio principal, né, a chegada da cidade. E eu quero mostrar para vocês exatamente aqui. Aqui passavam as pessoas, normalmente isso aqui era cheio de pessoas. Aqui no meio passava os carros. Isso aqui, porque isso aqui quando chovia, escorria água e as pessoas usavam isso aqui como uma ponte, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. E se atravessava assim, pra não molhar e sujar os pés. E assim se passava de um lado para outro. Se atravessava a rua de Pompeia. Erano uno dei popoli più poveri. Aqui nós nos encontramos na Basílica. São os pilares. Isso aqui eles faziam dessa forma, vocês estão vendo aqui, e depois eles revertiam com mármore para dar uma aparência mais bonita, mas essa aqui é os pilares. Because you have to look to the kind of rock that was. Nós estamos exatamente dentro da Basílica. Eu falo para vocês que ouvir a história é algo muito forte, ver pela televisão é algo muito forte, mas se encontrar exatamente aqui em Pompeia, a emoção, eu não consigo transmitir para vocês a sensação que é estar aqui neste lugar. Por isso você que é brasileiro, que está vindo conhecer a Itália, não deixe de vir conhecer, de vir estar aqui nos escavos de Pompeia. Essa é a história emocionante. E agora a gente vai se aproximar ali e voltar, né, da Basílica. E vocês podem ver que tinha um outro andar em cima que foi destruído. E esse é o que restou. Então, meus amores, como vocês puderam ver, nós estamos na Basílica aqui de Pompeia. E o que vocês estão vendo aqui na nossa frente é a praça principal da cidade, onde tinha os grandes encontros dos pompeianos aqui. E eu convido vocês a virem conosco para essa descoberta aqui na praça de Pompeia, onde se encontrava toda a mitologia grega, os deuses os quais eles adoravam. E aqui, como nós nos encontramos na praça principal, no Tribunal de Pompeia. E era exatamente como todas as cidades romanas. Aqui ficava o fórum, aos redores ficavam várias lojas, pontos comerciais e em frente a Basílica. E ali nós encontramos o Vesúvio, o causador desta tragédia, e ao mesmo tempo conservador desta cidade. Daqui pra frente, porque como aqui era a praça principal, é claro que tinha essa proteção aqui para os carros, os cavalos, não passarem. A rua terminava ali. E olha só, aqui estão as casas, as ruínas das casas. Aqui as ruas, onde se encontravam pessoas. Olha as escadas. Que essa escada aqui significa que tinha um segundo andar. E aqui nós nos encontramos com uma fonte que tinha geralmente a distância de 60 metros de distância de uma para outra. Lá na frente nós iremos encontrar uma próxima fonte. E eles estavam ali explicando que aqui é a parte rica, né? Os escravos não tinham acesso a essa parte aqui que nós estamos agora. E voltando aqui à história do nosso vulcão,
E ele foi se enchendo de fumaça, de gases, de terra, fragmentos de pedra, formando assim uma nuvem muito grande e pesada em torno dele. Então, esta grande nuvem negra desabou sobre a cidade de Pompeia, com a velocidade de 500 km por hora, com temperatura de 500 a 1.200 graus Celsius. Então, era praticamente impossível sobreviver nesta tragédia. Naquele dia, parecia que nada era favorável a Pompeia, porque até o vento estava soprando o contrário, fazendo com que as pessoas fossem impedidas de fugirem de barco, porque era impossível atravessarem o porto daquela cidade. E veio assim a grande tragédia, tanto por fogo quanto por água. Depois de tudo isso, a cidade foi coberta com uma nuvem imensa de fumaças e cinzas, deixando Pompeia coberta por muitos e muitos séculos. E só em 1748 começa a segunda vida de Pompeia. Graças à boa vontade de Carlos III de Borbone, rei das duas Sicílias. E daí para frente, toda descoberta é um tesouro, porque essa cidade ficou coberta pelas lavas, pelas lamas, pelas cinzas daquele vulcão por cerca de 1.600 anos, até ser redescoberta. E hoje nós temos essa linda e riquíssima história desta cidade, porque em meio àquela tragédia que o vulcão causou a esta cidade e mais algumas cidades vizinhas, nos permitiu trazer para os dias de hoje exatamente o último dia daquela cidade, porque ficou protegida sobre camadas de cinzas. E essas cinzas, essas camadas, cobriu toda a cidade, conservando, inclusive, gente, acredite, os corpos das pessoas aqui de Pompeia, permitindo assim que nós pudéssemos voltar no tempo para podermos vermos como vivia, como era a civilização da Roma antiga. E olha as obras de artes que foi reencontrada, deixada pelos pompeianos. Como eu falei para vocês, Pompeia era uma cidade muito rica, muito luxuosa, mas também tinha seu lado obscuro, porque por trás desta cidade também existia muita devassidão. Era uma cidade de muita prostituição, uma cidade muito avançada para a sua época. E nós estamos falando, gente, não de 100 anos atrás, 200 anos, mais de 2.000 anos. Então é algo para ser realmente conservado. Anche alle lupanari. E aqui tinha chamado, como a moça acabou de falar ali, os famosos lupanari, que eram os bordéis de antigamente. Aqui tinha muito, gente. E nós estamos andando aos lupanares da época, que seria as casas, os centros de prostituições. E a prostituição na época era legalizada e os romanos já tinham feito essa lei exatamente para permitir que, olha gente, essas pedras aqui era para fazer a passagem, para não pisar nessa parte aqui, porque escorria muita água. Como eu estava falando para vocês, existia a legalização da prostituição na época da Roma Antiga. Os homens romanos não praticarem o adultério. E então veio a legalização da prostituição em Pompeia. Então, os romanos vinham de todas as cidades, mas não só os romanos, como os gregos, eles vinham para Pompeia, porque aqui tinha os famosos lupanários, onde eles abusavam à vontade do sexo, da bebida. E eles traziam mulheres de outros países para serem prostitutas aqui em Pompeia. Original. Gente, eu estou tocando em paredes de 2.000 anos atrás. E nós acabamos de entrar aqui em um lupanário, um dos mais famosos e luxuosos aqui de Pompeia, com suas pinturas de ar fresco na parede ainda muito bem conservadas. E entrando aqui, nós nos encontramos exatamente com as camas que as prostitutas ficavam para receberem os seus clientes.
E como podemos ver, por mais que era luxuoso na época, eram camas feitas de cimento. É claro que tinha cortinas aqui, né? De uma para outra. Nas paredes, pinturas bem vivas, né? Chamativas, chamando atenções para que fossem atraídos a irem ao encontro dessas mulheres, que a maioria estava aqui por serem escravas. E era exatamente isso aqui que elas tinham para ter os momentos com os seus clientes. Como essa é uma parte muito visitada, não tem nem como ficar muito tempo aqui dentro, mas já deu para mostrar um pouquinho para vocês de como era mais ou menos assim os quartos das prostitutas aqui. Tem algumas pessoas que dizem que esse símbolo significava a prosperidade, significava sorte, mas na verdade estudiosos falam que era uma cidade muito corrompida. Isso aqui indicava exatamente que mais na frente ia ter um bordel, um lugar de prostituição. Aí c'è cintura. Tá cansado, meu bem? Não, muito belo lugar. Como você está se sentindo em se encontrar aqui numa cidade romana, uma cidade de mais de 2000 anos atrás? É uma volta ao tempo antigo, é uma tristeza, é uma comoção. São vários sentimentos envolvidos, vários sentimentos né? envolvidos aqui nesse lugar, porque são um lugar que morreu muita gente, lugar histórico. E a tragédia, né? Quase 2000 anos atrás e ainda mantém muita coisa intacta, muitas pinturas, muitas coisas. Eu estou alegre, feliz, um pouco estarrecido. Todos os sentimentos nesse momento estou sentindo agora. Porque Pompeia exatamente traz pra gente a dor que aquelas pessoas sentiram em 79 depois de Cristo, quando viram as lavas do vulcão descer pela cidade, sabendo que eles não tinham como escapar. Foram mais de 3.000 pessoas soterradas, queimadas, mortas, uns pelas lavas, outros por sufocamento. Então traz realmente essa sensação de morte, de dor, de tristeza, né? Com certeza, é um lugar de muitas recordações. E é isso, meus amores. Espero que vocês estejam gostando e venham sim conhecer, visitar a cidade de Pompeia. E aqui, gente, era exatamente uma espécie de hidromassagem. Prosseguindo aqui, vocês podem imaginar tudo isso aqui coberto pelas cinzas do vulcão que desceu do Vesúvio, soterrando toda a cidade de Pompeia, deixando para nós hoje podermos conhecer a cultura realmente, como viviam e como eram feitas as casas. Tudo permaneceu intacto. E como eu falei para vocês no início, aqui são térmicas, então eram piscinas de água quente. Botava fogo e a água já saía ali quente. Já enchia a piscina aqui e aqui tudo era espelho d'água. Mi fresco, giù molto. Amico, io come brasiliana sono molto emozionata. Tu invece, che sei italiano, cosa c'è da dire di stare qui a Pompeia? Bellissimo, bellissimo. La storia dell'Italia, diciamo, questa è la storia dell'Italia. Io che sono qua vicino, che adesso 50 km da qua abito, non sono mai venuto. Perché noi abbiamo le bellezze qua e andiamo a cercare le bellezze da altre parti, quando ce l'abbiamo in casa. Ele como italiano, porque ele é napolitano, ele nasceu a 50 quilômetros de Pompeia e é a primeira vez que ele está vindo. Ele está explicando que geralmente santo de casa não faz milagre, em outras palavras, né? A gente procura visitar e conhecer outros lugares em vez de conhecer a riqueza do seu próprio estado, não é isso, amigo? Érica, como você se sente? Ela não quer falar muito, gente. Questa è la mensa, vedi? E isso aqui é exatamente, gente, uma prova de que na época eles comiam em restaurante como temos hoje em dia, serve-serve. As comidas eram colocadas ali e eram aquecidas e a gente se serviam. Olha só. Hora de almoço. Só assim a gente consegue encontrar as ruas de Pompeia sem ninguém. Tutte le terme sono.
meus amores, nós estamos aqui na cidade de Pompeia, nas ruínas, e eu estou passando aqui para dizer para vocês, se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreva, compartilhe com mais pessoas, deixe o seu joinha que é para fortalecer o canal e nós iremos fazer muitos mais vídeos para vocês. Meus amores, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu quero agradecer o carinho de vocês, que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês e não termina por aqui. A história de Pompeia tem muito mais emoção para vocês e no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês o museu que tem aqui. E eu vou deixar só um pedacinho para vocês terem ideia do que aguarda vocês no próximo vídeo. E agora nós estamos entrando em uma parte própria muito emocionante. Muito emocionante. Foram encontrados corpos assim.